Bem, meu nome é Ogando Fernando, eu sou filho da Casa de Chumaré em Salvador, sou advogado, enfim, circulo há muito tempo na área jurídica como ativista e também como profissional na área jurídica voltado para questões relativas a racismo e intolerância religiosa. E estamos aqui no Centro de Estudos Braulio Goffman, que está empreendendo uma nova vertente das suas palestras e encontros, especialmente agora voltados para esclarecimentos à comunidade religiosa sobre o dia a dia jurídico que as casas têm, enfim, tentar trazer com esses encontros que vamos trazer aqui advogados, professores, juízes, promotores, defensores públicos, ou seja, as pessoas das carreiras jurídicas que podem ajudar a comunidade a compreender, enfim, a conhecer seus direitos e a se defender também desse mal que tem principalmente avançado contra as religiões matriz africanas. Nós então estamos com uma proposta em que esses encontros sejam não em formato de palestra, mas um diálogo, em que a gente vai pedir ao entrevistado ou palestrante que fale um pouco primeiro sobre a sua trajetória profissional e depois vamos, o máximo possível, tentar trazer a informação que a comunidade necessita para no dia a dia saber como age nas situações em que elas têm os seus direitos e interesses violados, principalmente quando se é possível uma resposta jurídica para solucionar o problema. Então, a proposta do encontro são instruções jurídicas para o enfrentamento à intolerância religiosa e o que se pode fazer se acontecer comigo. Então, temos aqui hoje no nosso encontro duas personalidades do mundo jurídico. Uma delas, o primeiro, é o Dr. João Batista Damasceno, juiz de direito, membro da Associação Juízes para a Democracia e que também é cientista político, tem doutorado em ciências políticas e tem uma trajetória muito conhecida no campo dos direitos humanos, no campo da democracia, enfim, principalmente daquelas pessoas que não têm voz ouvida e escutada e, enfim, pessoas que são excluídas no sistema racial, econômico, étnico. Dr. Damasceno, então, veio colaborar com a gente, trazendo informações sobre esse tema. Então, já indo direto ao assunto, eu pediria ao Dr. Damasceno que, em primeiro lugar, falasse brevemente sobre a sua trajetória, enfim, qual é o trabalho que ele exerce no campo do direito e também que ele pudesse estar dizendo se essa temática racial e religiosa, qual é a percepção que ele tem dela e por que até que ele a tem. Uma boa noite, um prazer ter aceitado este convite que foi feito pelo Ogando Fernando, para vir aqui bater um papo, né, sobre essa questão da intolerância religiosa, né? Tem muita pretensão falar de instruções jurídicas, né, para o enfrentamento à intolerância religiosa e o que fazer se acontecer contigo. Né? Eu talvez não tenha muita instrução a dar, não, Fernando. Mas eu advoguei, né? Eu sou juiz há 23 anos e advoguei 6 anos e eu advoguei no Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, o PCN, né, que foi diretor jurídico posteriormente. Né, eu já era juiz. Sou mais velho que eu também, com certeza. Pouca coisa, mas sou mais velho. Então, já recém-formado, né, eu tive essa possibilidade de advogar, né, numa questão que na época era mais racial, né, e de menos intolerância religiosa. Mas que depois eu fui ver que as duas coisas se entrelaçavam. E tenho amigos, né, desde aquela época. Então, eu ingressei na magistratura, fui juiz em várias comarcas do Estado,
né? Atuei em Magé por 3 anos, atuei em Nova Iguaçu por 15 anos, né? E eu tenho uma concepção de Estado laico, né? Nunca tive nos meus gabinetes ou salas de audiência qualquer manifestação religiosa, de preferência religiosa, né? A única manifestação que foi confundida com uma manifestação religiosa, mas que não era, foi a colocação de um quadro, uma obra do cartunista Carlos Latuf, né, de um homem negro crucificado e sendo alvejado pela polícia do Estado. Né? Esse quadro gerou, essa obra, né, do cartunista Carlos Latuf gerou muita polêmica, mas não era uma obra religiosa, né? Não havia nenhuma indicação de que aquilo era religião. Então, uns acharam que era vilipêndio a religião, outros acharam que era uma crítica a alguém especificamente, outros acharam, mas era uma obra artística, e como toda obra artística permite a interpretação, né, que a pessoa perceba ou sinta que a obra mereça. Então, nunca tive, né, no meu espaço de trabalho, do Estado, né, que eu concebo como deva ser laico, qualquer manifestação de preferência religiosa, mas julguei muita coisa relativamente a religiões. Né? Questões religiosas são trazidas, são levadas ao Estado muito frequentemente, às vezes com adequação, né, da abordagem jurídica e às vezes em questões que não comportam abordagem jurídica. Né? A questão da propriedade dos templos, né? Julguei que essa questão, né, de tanto templos, né, tanto de terreiros quanto de igrejas protestantes, que é o templo, né? E aí a construção física, né, essa propriedade, né, regulada pelo direito civil, né, quanto às outras discussões, né, sobre direção de entidades, normalmente de associações religiosas, como se organizam as protestantes. E até o caso de um padre, né, que perguntado sobre o seu estado civil, ele disse que era celibatário. Eu disse, não, eu quero saber se o senhor é solteiro, casado. Não, eu não me submeto a esse estado. O meu estado é celibatário. Né? Então, até essas situações, eu cheguei a atuar, né, na atividade jurídica. Só porque eu também agora me veio a lembrança que o senhor foi muitos anos juiz na comarca de Nova Iguaçu, né? 15 anos. E me parece, eu me lembro que uma certa época você andou indagando a respeito de Nanamburuquê. Do que se trata? Você não me lembro bem? Pois é, isso foi um caso de intolerância religiosa. Um padre, dando aula numa escola pública de Nova Iguaçu, tentando trabalhar a autoestima dos alunos, disse que a Baixada Fluminense tinha o arquétipo de Nanamburuquê, né? Uma entidade das águas paradas, porém das águas limpas, mas que flui, né? Então este foi a aula que ele deu, né? Falando, olha, é parado, a água é parada, mas é uma água limpa, é uma água que com dificuldade flui, assim como a vida de vocês, com todas as dificuldades que vocês têm, se vocês persistirem, vocês também vão fluir, né? Tal como essas águas, né, de Nanamburuquê. E ele falou, olha, isso no sentido religioso, é a avó de Cristo, isso é Nossa Senhora de Santana, por isso tem o Campo de Santana, que é onde tinha a Igreja de Santana, onde hoje é o prédio da Central do Brasil. Ali era um campo onde tinha, né, os lagos, onde as mulheres lavavam roupa, e ele buscou fazer essa analogia com a Baixada Fluminense. Alguns alunos neopentecostais, fundamentalistas, e aí eu quero depois te falar dessa coisa, né, desse campo religioso obscuro, que a gente às vezes generaliza. Perfeito. Mas depois eu te conto essa história. Os alunos fizeram, os fundamentalistas neopentecostais fizeram um abaixo-assinado para retirar o professor da escola. E retiraram. Né? O núcleo de educação do Estado do Rio de Janeiro retirou o professor, disse que o problema era para evitar a polêmica, né? Devolveu esse professor ao núcleo estadual de educação, o deixou lá um tempo, sem trabalho, depois o lotou em outra
outra escola. E o padre, não querendo ampliar a polêmica, sequer teve a disposição de fazer essa denúncia, não contra os alunos, né, fundamentalistas, neopentecostais, mas contra a prática do Estado, né, que o removeu de uma escola para outra, né, ampliando a incompreensão, né, sobre o que ele estava falando. Foi muito importante você dar esse seu depoimento, porque isso nos leva a um gancho que nos põe diretamente dentro do tema que nos traz aqui. Sem a percepção de que nós no Brasil não vivemos uma democracia religiosa, uma democracia racial, tão pouco social, nós não vamos conseguir que o tema da intolerância no Brasil, qualquer que seja a perspectiva, avance e seja compreendido. A ideia de que nós somos uma democracia social, religiosa e racial faz com que, principalmente as pessoas, além de não darem a importância devida ao tema, minimizem a aplicação no cotidiano dessas questões. E também isso é associado a uma circunstância muito especial, que é o modo à brasileira que essas coisas ocorrem. Isso foi até uma virtude que o movimento social, seja ele negro, seja ele de combate à intolerância religiosa, conseguiu. Porque antigamente as agressões eram mais diretas, agora elas são mais de viés, elas são, né, indiretas, como é a questão do racismo brasileiro. E isso deve gerar e gera muitas consequências na aplicação da lei. Nós sabemos que o campo jurídico tem pouca interseção com as ciências sociais, né? É repetidamente dito, menos agora, mas muito mais na minha geração, com certeza na sua, era um direito mais positivista, mais formalista. Nós vimos também de um período de exceção, né, em que a ditadura limitava a compreensão das coisas. E isso nos leva diretamente também a essa questão da aplicação da lei. Porque o juiz que nós temos aqui, você vai falar com certeza, na distinção entre o tipo penal injúria religiosa, ou como também tem injúria racial, e a aplicação da lei CAO à questão religiosa, à questão racial. Querem fazer distinções, e que também tem distinções práticas depois que essa lei foi criada, porque uma se inicia com a ação privada e com a ação pública. Mas aqui, onde eu quero chegar, é que as pessoas, a comunidade, precisa compreender que o direito ele não é revolucionário, ele não vai modificar o quadro geral de coisas que são sedimentadas há muito tempo, que necessitam de, né, enfim, investimentos em mudança cultural, educacional. Mas o direito cumpre um papel importante, pelo menos pedagógico. E nós sabemos que as sanções não são só sanções penais. Tem também sanções positivas, tem ações afirmativas, tem ações de indenização. O campo jurídico, se ele não é capaz de dar uma resposta emancipatória, ele é capaz de ajudar muito, pelo menos nas partes que ele tem mais repressivas, diminuir esse impacto sobre a idealização comunitária que nós temos. E eu percebo que muitas pessoas, mesmo aqueles que estão no campo jurídico, não conhecem a legislação, não há informação. Eu tenho aqui um sem número de documentos internacionais e de leis nacionais versando sobre o tema. Vou exemplificar. Todas somente com enfoque da intolerância religiosa. Não estou nem me referindo a outras questões. Por exemplo, Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, de 1966. Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, de 69. Declaração sobre a Eliminação de Todas as Formas de Intolerância e Discriminação fundadas na religião ou nas convicções, que é a Resolução 36 de 55 da ONU, de 1981. Nós temos a Convenção atual, um documento ainda muito pouco conhecido, apesar de ter sido recentemente, enfim, levado à vigência, a Convenção Interamericana contra o Combate ao Racismo, Discriminação Racial e Formas Relacionadas de Intolerância, que inclusive traz uma coisa muito importante para os operadores do direito, que é a evidenciação da chamada discriminação racial indireta. Nós temos aqui sem outro número de declarações e pactos no âmbito de discriminação religiosa.
No âmbito nacional, no âmbito interno do direito brasileiro, nós temos, obviamente, a Constituição Federal, que é a lei maior, e temos uma série de leis ordinárias que dão a ela eficácia plena, ou pelo menos tentam fazer com que isso aconteça. Então, nós temos vários dispositivos na Constituição Federal, artigo 3º, artigo 4º, artigo 5º principalmente. Depois nós temos coisas relativas ao Estado laico, no artigo 19. Temos depois a parte de imunidade tributária no artigo 150. Temos questões relativas à questão da diversidade cultural e racial. E aí então nós temos também coisas ligadas à área da família, no artigo 226. Temos também isso no âmbito constitucional, mas no âmbito infraconstitucional, ou seja, daquelas legislações que têm por função disciplinar a aplicação da Constituição, nós temos a Lei 4.898 de 65, que trata da regulamentação e o processo de responsabilidade administrativa e civil por abuso de autoridade. Nós temos a Lei de Segurança Nacional, nós temos a Lei 7716 de 89, que é a Lei CAO, nós temos o Decreto 2848 de 40, que é o artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Essa redação mais recente, né? Essa redação da injúria. Isso. A gente vai ver isso com mais devagar, quando a gente for focar só a Lei CAO religiosa. Eu estou só me referindo ao arsenal legislativo em vigor, que pode ser invocado pelas pessoas. Nós temos aqui a Lei de Direitos e Bases da Educação, que é a Lei 939496. Ainda sobre questão religiosa, nós temos a Lei 8.212 de 91, que fala sobre a segurança, a organização da Seguridade Social e Previdenciária. Temos as leis relativas ao direito religioso ministrar o seu mistério dentro de lugares de internação coletiva, como hospitais, quartéis, etc., que é a Lei 9982 de 2000. Temos a legislação dos idosos, dos adolescentes, infância e adolescência, que também tem bastante disciplinamento sobre a questão do direito de religião. E temos, finalmente, um documento que poderia ter muito mais impacto, inclusive deveria estar bem disciplinado, mas depende ainda de muitos atos administrativos e legislativos para entrar em eficácia, que é o Estatuto da Igualdade Racial, que é a Lei 12.288 de 2010. Então, nós vemos que o problema principal no Brasil não é o legislativo. Nós sempre temos muitas leis, e algumas delas são muito sofisticadas, mas não damos a ela a eficácia plena, não temos efetividade. Deixa eu te dizer uma coisa sobre essas leis. Eu concordo com você. O ordenamento jurídico, por si só, ele não se implementa. Né? Eu tenho a concepção do direito, né, e da própria justiça, do próprio funcionamento dessas instituições, do sistema de justiça, que, por si só, né, isso não funciona. Isso funciona dependendo das circunstâncias. E eu pertenço a uma magistratura que tem lado, né? Uma magistratura que, no caso concreto, busca a imparcialidade, mas que não trabalha com o mito da neutralidade. Né? Então, eu não sou neutro. Né? Eu pertenço a uma associação, né, de juízes, uma associação não corporativa de juízes, que é uma associação que tem lado, né? Que não trabalha com o mito da neutralidade, que sabe para que serve o direito. O direito é instrumento. Né? Com um martelo eu posso pregar um prego, posso quebrar uma castanha e posso acertar a cabeça de uma pessoa. Então o martelo, ele é um instrumento. Né? O uso que eu dou a ele, né, vai depender da minha vontade, das circunstâncias, dos meus desejos, das minhas necessidades. E é assim que nós trabalhamos com o direito. Se você falar de legislação do Brasil, nós nunca tivemos um país com legislação atrasada. O Brasil sempre foi, desde a sua independência, um país com legislação de fazer inveja a qualquer um. Né? A Constituição do Império, né, era modelar, né? Não tratava de escravidão, né? Tratava de propriedade, mas não tratava de escravidão. Em 1831, o Brasil aboliu o comércio, né, de escravo. Né? Desde 1831. Foi uma lei feita para inglês ver. Né? Então nós temos essa lei
Quando em 1948, né, nós temos a declaração dos direitos humanos e a declaração da raça, né, na ONU, o Brasil, logo nos primeiros anos dos anos 50, edita uma lei antirracial, que é a Lei Afonso Arinos, que por acaso era de Paracatu, da mesma cidade do ministro Joaquim Barbosa, né, que, tirando aquela fantasia toda, né, para mim, né, e eu acompanhei o trabalho dele, não disse a que veio, né? Então, não disse a que veio. Então, essa é a questão também de quando nós vamos falar das nossas parcerias, das nossas coligações, né? Eu vejo aqui hoje a doutora Lívia, né, Cáceres, que está no trabalho da Defensoria Pública, né, a Defensoria Pública hoje, né, que tem desenvolvido, né, este papel de defesa dos direitos humanos, de defesa da cidadania, da defesa dos meninos que querem ir à praia. Isso a gente não viu numa gestão anterior, cujo dirigente também, né, jurisdicional, era também alguém que de vez em quando usava a questão da afrodescendência para falar, mas foi a única vez em que eu vi a Defensoria Pública recorrer de uma liminar deferida numa ação proposta pela Defensoria Pública, no caso lá da Vila Autódromo. Né? É um caso, para mim, emblemático, em que um chefe institucional ou a chefia institucional da Defensoria Pública recorre de uma decisão obtida em favor, né, dos moradores da Vila Autódromo, numa ação proposta pela própria Defensoria Pública. Né? Então, são emblemáticos esses casos, para a gente saber quem são os nossos parceiros, quem são os nossos companheiros, quem está, né, do nosso lado, e quem está defendendo o direito e o interesse do outro. Eu costumo não desqualificar quem defende o interesse, né, que é alheio ao meu. Né? É preciso ver glória, né, na mitologia grega, é preciso ver glória tanto, né, na luta nos que lutam pela Grécia quanto os que lutam por Troia. Né? Os dois são combatentes. Né? A uns cabe defender, né, a glória, né, da vitória, né, do seu povo. E do outro lado, cabe a honra de morrer lutando pelos seus interesses. Então a gente precisa ver nesses embates, né, sem desqualificação do outro, né, para saber o seguinte: quem é que está do nosso lado? E o que você espera, né, dos juízes nesse contexto da intolerância religiosa? Eu espero muito. Eu espero, nesse contexto da convivência. Eu sou meio implicante, e só continuo usando porque não encontrei um outro termo, com a palavra intolerância religiosa. O Brasil se manteve católico por, né, 400 anos, se manteve um país predominantemente católico, né, muito predominantemente por 400 anos, e falando uma mesma língua, sobretudo em decorrência do tipo de pessoas que se permitia migrar para cá. Né? Os portugueses faziam exigência que fosse católico, e até quem não fosse tinha que parecer. No final do século XIX, um desarranjo do Império Turco-Otomano, o Brasil trouxe muitos sírios, né, que vinham de Damasco, e gente, né, sem muita qualificação profissional, que vinha para substituir a mão de obra escrava, mas tinham que ser católicos ortodoxos, mas eram católicos. Né? E numa dessa que vem o meu bisavô. Né? Era tão pobre que não tinha sobrenome, mas como veio de Damasco, é um damasceno. Né? E, então, Damasceno que veio de Damasco, é o que vem de Damasco, que é a capital da Síria. Então, quando eu vejo aquele menino morto, quando eu vejo esses refugiados sírios, assim, eu sou um daqueles. Né? Só que eu vim, né, 120 anos, né, antes. Né? Mas naquela época, ali, né, não vinham muçulmanos. Vinham os católicos. Já havia a questão da sempre teve na história do Brasil essa questão de só permitir a migração, né, de católicos. Né? E aí, mas o Império permitia, aí vem a ideia de tolerância religiosa. O Império permitiu, já no Segundo Império, outras práticas religiosas não ostensivas, e aí isso começa a ter um conflito aí com as religiões de matriz afro, porque pelos seus cantos e pelos seus sons elas são ostensivas, né?
Então o Império começa com uma certa tolerância, né? Daí a palavra tolerância religiosa, desde que os cultos fossem ministrados não ostensivamente, em lugares que não tivessem a forma de templo, né? Portanto tinha que ser dentro de casa, com discrição. Então vem a ideia de tolerância religiosa, vem de uma concepção de uma religião oficial e a única que pode ser ostensiva. E fora disso, né, a própria lei é intolerante. Você está me querendo dizer também, então, que tem, junto com a prática social, uma tolerância, uma permissividade do Estado operando essa discriminação? Mas essas coisas se confundiram, né, durante o Império. A República, né, se instala sem muito bem saber o que fazer, né, é uma coisa inventada, né, por fazendeiros, por os militares, do historiador, você é bestializada? Pois é, do Zé Murilo, os especializados, e aí com muito medo da negritude alforriada, né, e aí se começa um outro processo de criminalização daquilo que é a cultura, né, do próprio povo negro, dentro do que a capoeira. A capoeira é crime no Código Penal, no Código Penal da República. Então, lei nunca nos faltou, né? Seja num sentido, seja no outro. E neste momento, o Estado da Defensoria Pública engajada nisso, nós temos um processo de discriminação que é o impedimento da chegada dos meninos negros, né, ao único lugar de lazer talvez eles tenham, que é a praia, que é o bem de uso comum do povo, né? E parece absurdo, né? Parece absurda uma decisão judicial que diz que uma pessoa só pode ser presa, né, em flagrante delito ou com ordem escrita de autoridade judiciária competente. Então nós temos neste momento este conflito e parece um absurdo repetir o que está na Constituição. Nós temos uma farta legislação, e você cita aí o Pacto São José da Costa Rica, que é um pacto libertário. É estranho que esse Pacto São José da Costa Rica tenha sido subscrito pelo Brasil em novembro de 1969, com 11 meses de vigência do AI-5. Mas o Brasil é capaz dessas coisas, né? Decretar um AI-5, né, e ao mesmo tempo subscreveu o Pacto São José da Costa Rica em 1999, que é um tratado, né, americano, que é o Tratado Americano de Direitos Humanos. Mas esse pacto só veio a ser ratificado em 1992, no governo Itamar Franco. Né? Então, eu não me espanto, eu espero muito mais do juiz, eu espero muito mais dos meus colegas, eu espero muito mais do tribunal. Essa minha esperança, de vez em quando eu me frustro, porque numa pesquisa com os juízes sobre que pactos eles conheciam e quais aplicavam, 90% não conhecia nenhum pacto internacional do qual o Brasil fosse signatário. Né? Então, este foi um caso muito emblemático. E tem um juiz de Barra Mansa que, por ter aplicado semana retrasada o Pacto São José da Costa Rica para dizer que ninguém pode ser processado por desacato, porque é um crime que não foi recepcionado pela ordem democrática, porque desiguala as pessoas e torna os agentes públicos detentores de uma reverência, né, não reconhecida à sociedade, né, ele corre o risco de um processo administrativo disciplinar. Você veja como é que todos nós estamos, né, sujeitos à arbitrariedade. Mas foi muito importante você ter dado esse gancho também sobre o Pacto São José da Costa Rica ou a Convenção Americana de Direitos Humanos. E eu vou pedir licença aqui para ler somente 3 artigos, que, como você disse, é uma lei, é um tratado que tem força e vigência plena e não é reivindicado pelas pessoas e tampouco aplicado pela comunidade jurídica. Ele tem, eu vou ler aqui, vocês vão ver qual a importância que esse tratado tem para resolver muitas questões do dia a dia dos conflitos envolvendo transição religiosa. Convenção Americana de Direitos Humanos, Decreto 678, quando foi ratificado, né, de novembro de 1992. Artigo 12, título: Liberdade de consciência e de religião. 1. Toda pessoa tem direito à liberdade de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças, bem como a liberdade de professar e divulgar a sua religião ou as suas crenças,
individual ou coletivamente, tanto em público como em privado. 2. Ninguém pode ser submetido a medidas restritivas que possam limitar sua liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças. 3. A liberdade de manifestar a própria religião e as próprias crenças está sujeita apenas às limitações previstas em lei e que se façam necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde ou a moral públicas ou os direitos e liberdades das demais pessoas. Finalmente, uma coisa que é muito recorrente hoje em dia envolvendo religiões de matriz africana. Os pais e, quando for o caso, os tutores, têm direito a que seus filhos e pupilos recebam educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Eu só queria fazer essa ressalva, que depois é importante a gente, sempre que possível, citar a legislação para as pessoas irem se acostumando e poderem reivindicá-las. E com isso a gente já entra mais especificamente dentro do tema, doutora Marcena. Alguém que foi, recebeu uma violência religiosa, ou um xingamento, ou foi negado a ele o acesso a se hospedar em algum lugar, não foi atendido na repartição pública, não teve atendimento médico adequado, a pessoa, inadvertidamente, uma autoridade, um agente de autoridade recebe uma denúncia de que alguém está ali em cárcere privado. Ou seja, como é que a pessoa deve agir quando recebe uma discriminação religiosa? O que ela deve fazer com relação à questão das provas? Que ferramentas elas podem se utilizar? Por exemplo, pode ir a defensoria pública, pode ir a promotoria, pode ir a um juiz, pode ir a delegacia de polícia, enfim. Essas questões práticas do dia a dia, como é que o senhor pode estar nos esclarecendo? Pois é, eu acho que a primeira questão, dessas questões todas, é como coletar provas para convencer depois daquela ocorrência. O Estado se protege, né? Então, se o Estado se protege, os agentes do Estado se protegem. Então, fica às vezes muito difícil, quando essa violação é praticada por agentes do Estado, né, e normalmente é praticada por agentes do Estado, né, a narrativa que nós tivemos aqui sobre este caso do templo que foi incendiado e a pessoa foi agredida, que há 4 anos, né, não tem andamento no processo. Esse é um caso bem emblemático, né? Num conjunto probatório, num conjunto de provas razoável, não precisa ser muita coisa, não precisa nem se passar por delegacia, pode ir direto ao Ministério Público, né? Então é possível, o promotor de justiça, ele não precisa de inquérito para oferecer uma denúncia. A denúncia é a propositura da ação penal pública. Se ele lê um jornal, vê a televisão que tem um caso, ele pode... O jornal de televisão tem um problema de fonte, salvo se tiver imagem, né? Porque o jornal escrito, ele conta a versão do jornalista. Mas hoje, quase todos os nossos celulares no Brasil têm mais aparelhos celulares instalados, mais linhas celulares do que habitantes. Desculpa, eu não sei se eu me fiz entender. Eu quis dizer que se ele tomar notícia, ele tem o poder de pedir a abertura de uma investigação. Tem o poder, e as coisas poderiam funcionar muito melhor, né, se as instituições se encarregassem, né, de fazer valer a ordem jurídica e a normalidade das relações sociais. Mas eu não vou nem falar dessa atuação de ofício, dessa atuação por conta própria. Vamos falar da atuação mesmo provocada. Então, hoje, os celulares possibilitam gravações, possibilitam filmagens. Eu acho que recolher esses dados, né, essas ocorrências, filmar isso, é muito importante. Gravar. Eu acho gravar o que está acontecendo, né? Salvar a parte do computador. Salvar a parte do computador, preservar o ambiente que tenha sido danificado. Às vezes o nosso afã de ver o que aconteceu. Alguém que jogou pedra, quebrou, invadiu. A gente acaba tirando, às vezes, impressão digital, acaba tirando. A gente acaba tirando, às vezes, a própria identidade. A carteira da pessoa cai, já vi casos dessa natureza, que no final ninguém sabe com quem ficou, né? A carteira com os documentos da pessoa que entrou e praticou um ato de vandalismo. Né? Que passou para um, que passou para o outro, que depois sumiu. Então, a primeira etapa seria a preservação das provas. Preservação das provas, coletar essas provas. Né? Eu acho que sozinho, né, é muito difícil fazer as coisas.
Eu acho que uma outra, um segundo passo, é buscar, né, estes laços de solidariedade. Né? Nós já temos que buscar as instituições. Né? As instituições já precisam ser buscadas num segundo momento. Neste caso que foi exemplificado aqui, que o delegado ficou 2 anos sem fazer nada, e diante do protesto ficou, né, há 2 anos não faz outra coisa, deu um mandamento e há 2 anos engavetou de novo, ou seja, já somam 4 anos, eu acho que existem as corregedorias. E nós estamos falando aqui, né, do aspecto penal, do aspecto disciplinar, sobre a omissão, sobre a prevaricação do delegado. Né? Mas nós temos outros meios. Né? Temos a responsabilidade civil. Uma observação, eu estou me lembrando aqui agora, e inclusive foi um caso muito rumoroso. Nós temos uma irmã de religião, uma Elorixá, a Rosiane Rodrigues, que pela segunda vez sofreu uma discriminação de religiosa muito grave. No caso particular, ela teria ido com a filha carnal e com a filha de santo ao jazigo da família no cemitério de Ricardo Albuquerque, e lá foi impedida pelo empregado representante lá do cemitério de entrar, porque ela estava com sinais de terror da religião, inclusive parece que a filha de santo estava com roupa que a gente chama de roupa de santo em geral, que é uma roupa branca, etc. E ela então foi impedida de entrar para ver o jazigo perpétuo, onde a família dela está, enfim, enterrada, que é uma propriedade da família, sob a alegação de que ia fazer trabalho religioso. Curiosamente, ela ligou para 190, que disse que não ia se meter naquilo, porque entendia que não era um problema de polícia, quando o crime é de ação pública, nesse caso é um acesso a um espaço legal. Isso é legal. Exatamente. A gente vai depois falar sobre isso. 716 de 1989. Quem impediu ela de um exercício... O impedimento de acesso a entradas, né, em local de acesso público. Exato. Aí, como ela é jornalista, até faz doutorado em antropologia e também tem uma filha, Yasmin, que tem bastante já, né, frequência no movimento social e político. Yasmin do IFIX? Exatamente. Eu fiz uma mesa com ela quando daquela greve dos terceirizados. Então elas gravaram aquela situação e isso gerou. Eu tive a oportunidade de fazer uma representação ao Provedor-Geral de Justiça pedindo providências, inclusive arrolando o provedor da Santa Casa, de toda aquela estrutura, dentro daquela ideia real da aplicação da teoria do fato, para abranger não só aquele homem comum que é colocado como bucha ali na ponta, mas também a estrutura administrativa que incentiva e permite que esse tipo de coisa seja feita, porque o cara que é porteiro não vai ter a capacidade de fazer isso sozinho. E foi feita a representação, como você falou bem, nós recorremos à solidariedade do coletivo do movimento social e dos religiosos, então o procurador não teve como não instaurar o procedimento. Mas eis que, instaurado esse procedimento, desde janeiro, o processo está baixado na delegacia de Ricardo Albuquerque para apuração e não veio. Isso desde janeiro. Há 1 mês e meio estive na promotoria, requeri que fosse requisitado o processo para dar andamento a ele, porque daqui a pouquinho, se isso for encarado como uma injúria com elemento de religião, que é o artigo 140, isso pode decair, enfim, pode não ter punição. Então, é só para reforçar como é que, no mesmo caso moroso, público, notório, as instituições não agem com a celeridade para o direito não perecer. A primeira coisa que você tem que saber é se o delegado de Ricardo Albuquerque, se ele tem uma frequência a delegacia de Ricardo Albuquerque. Ricardo de Albuquerque é uma das delegacias castigo. Né? Quando o delegado da 15ª DP da Gávea recusou a apresentação de um relatório que incriminava, que tratava como traficante, né, um homem negro, o Amarildo, a mulher, os filhos, os vizinhos, que era uma forma de justificar, né, a tortura, a morte, o desaparecimento, né, daquele homem. E eu vou me recusar a chamar de pedreiro Amarildo, porque essa qualificação é para dizer que não era traficante. É o Amarildo, né, um homem negro, um negro chamado Amarildo. Né? O delegado, ele foi punido por uma transferência para Ricardo Albuquerque. Né? Foi punição que deram a ele por não ter feito parte dessa estrutura do Estado que pretendia incriminar aquele homem negro que o Estado desapareceu. Aí não é o major, não é o soldado, não é o cabo.
é o Estado, porque toda a estrutura do Estado, né, fez força para encobrir aquela ocorrência e para tratar aquele desaparecimento como trata os outros milhares de desaparecimentos e os autos resistentes que são lavrados aí cotidianamente, sobretudo contra jovens, favelados e negros, né? Então nós temos aí esse componente racial, né, neste caso, e a gente precisa ver, né, com esse delegado que talvez não seja a prioridade dele, né, neste caso, né, como não é mesmo, né, na maioria desses casos. E por isso há outras ações, além da ação penal, as ações civis, reparatórias, né, as ações afirmativas desse direito. Muito boa a sua colocação. Me permita fazer uma pergunta. Ficou claro que acontecido a discriminação, a pessoa, em primeiro lugar, tenta, de alguma maneira, preservar as provas ou o ambiente onde a prática foi realizada para poder estar confirmando a sua denúncia, e ela então poderá se dirigir ao promotor de justiça, ou ao juiz, ou delegado de polícia, por um advogado ou por um defensor público. Exato. Mas também, enfim, ele pode ter uma consequência além da penal. Eu queria que rapidamente o senhor pudesse dizer dos efeitos civis da condenação penal quando a intolerância é caracterizada. Ele precisa entrar com uma ação de indenização ou a ação penal também já pode embutir uma reparação de natureza civil? Ela pode, mas às vezes pela demora, né, pela própria prescrição, ela acaba perdendo essa possibilidade. E, né, se tem às vezes uma prescrição, eu não sei se esse caso foi relatado aqui, já estaria talvez contemplado nessa possibilidade de prescrição, e aí não tendo a condenação criminal, cuja sentença condenatória tem efeito, né, no âmbito possível, no âmbito reparatório, né, de natureza civil, da indenização, mas eu faria as duas ações. Eu procuraria um advogado, né, e faria as duas ações. Agora, tem uma coisa que está fora da esfera jurídica, mas também compreendida na esfera dos direitos, que é a publicização desta ocorrência, né? Quando nós falamos, ninguém quer ver, sobretudo quem é religioso, não quer ver o seu nome envolvido, né, nessas batalhas, quer ver o seu nome envolvido nesses atos de intolerância. Eu acho que a publicização disso tem um efeito educativo, né, dessas práticas. Agora, eu acho que buscar as instituições e em esferas distintas, eu acho que é possível produzir efeito, ou pelo menos admoestar aqueles que ainda não introjetaram a prática da convivência harmoniosa, né? Eu acho que nós temos aí, além do papel condenatório, que o direito penal ele pode condenar uma pessoa à privação de liberdade, mas não restaura e nem torna essa pessoa necessariamente comprometida, né, com um novo modo de conduta. Inclusive porque uma prática de serviço comunitário em instituições de combate à violência religiosa, há várias formas de você... Há várias formas. Eu acho que a ação indenizatória também produz efeito, né? Não deve ser agradável para uma instituição dessa. Eu não vou nem me referir aos pentecostais, aos neopentecostais, né? Porque, embora sejam majoritariamente, né, os encarregados dessa intolerância, não são todos, né? Nós promovemos no âmbito da Escola da Magistratura, no Fórum Permanente de Sociologia Jurídica, um debate sobre tolerância religiosa, e tinha lá o Otávio Ivani, né? Estava lá o pastor Boza Noronha, um pastor protestante luterano, né? Estava lá um padre, né? Então tinha várias pessoas, e para mim isso ficou muito claro, né? Que não são todos os protestantes, não são todos os neopentecostais, claro. São os fundamentalistas, né? Que na falta de teologia, né? No âmbito de uma teologia da prosperidade, de alguma coisa que você compra, né, recebe uma recompensa financeira, né, dando o seu dinheiro, essas pessoas que têm essa concepção, que efetivamente acabam por praticar esses atos de intolerância e de incivilidade, né, democrática, de incivilidade na ordem social. Doutor Damasceno, nós já estamos, obviamente, a sua
sua presença aqui está sendo de uma importância fundamental para nos esclarecer, enfim, também fazer com que as pessoas percebam a importância da legislação, do direito, de como agir. Mas como a gente falou muito em Lei K.O. e no artigo 140 do Código Penal, eu acho que era importante eu pelo menos, dizer para as pessoas o que diz esse conteúdo para poder a gente encaminhar para o encerramento. É muita coisa, não, né? Eu vou rapidamente ler a lei e vou pedir para fazer duas perguntas do senhor específica. Lei 7716, de 5 de janeiro de 89, também conhecida por Lei K.O. Artigo 1º. Serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Artigo 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo 2º. Se qualquer dos crimes previsto no caput é cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Depois nós temos o decreto 2848 de 40, que é o Código Penal, cujo artigo 140 diz: injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Sob o ponto de vista dessa normatividade, e eu repito, o ato das pessoas discriminadas irem às instituições depende de uma vontade própria, mas também de uma organização das próprias pessoas do movimento social. É preciso atentar para isso. Nós precisamos, além de, obviamente, exigir das autoridades, exigir do Estado, da sociedade, termos também a compreensão que é preciso que nós nos inteiremos a respeito dos nossos direitos e nos organizemos para essa movimentação vir a ocorrer, porque, acima de tudo, isso é um ato político. Ficou claro, então, pelo que o senhor falou e pelo que nós vemos no dia a dia, que também depende das pessoas se organizar e enfim, de se dispor a ir a esses lugares. Mas aí ele encontra esse quadro. Existe a Lei K.O., existe a injúria racial prevista no Código Penal. O que você pode dizer a respeito disso, assim, rapidamente? Pois é, essa questão dos enquadramentos, né, da tipificação, né, que vai ser considerado violação a esta ou aquela norma. Isso sempre tem uma margem de liberdade. Efetivamente, como eu te disse, né, eu componho uma parcela da magistratura que não trabalha com o mito da neutralidade. No âmbito das instituições, aí eu vou falar da instituição na qual eu pertenço, temos mitos, né? Há um número, hoje tem um número maior de pessoas que praticam religiões de matriz africana. E isso está mudando. Não me parece que está mudando. Há um número maior de mulheres, né? Interessa mais mulheres que homens. Isso está melhorando. Né? Por que está melhorando? Se elas fazem as mesmas coisas, né? Ou às vezes, em alguns momentos, até piores. Né? Aí está entrando, né, o juiz está deixando de ter o perfil que sempre teve, né, do homem de padrão, né, caucasiano. Isso também não altera, porque o exemplo da Defensoria Pública que eu dei ainda há pouco, né, de um defensor negro recorre de uma liminar obtida pela Defensoria Pública em favor de outros negros. Isso para mim é um paradoxo. Né? Então nós temos que ver os nossos valores, os nossos compromissos. Efetivamente, quando nós vamos encontrar essa diversidade, né? essa possibilidade de mais de um enquadramento legal, né? Se no artigo 20 da Lei K.O. ou se no parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal, há uma tendência a se minimizar e tratar essas questões como injúria religiosa, como injúria racial. Né? Então isso vai para o âmbito da injúria. A injúria é um crime que se procede mediante iniciativa privada, né? Propositura de uma ação penal pela própria pessoa injuriada, né? Por meio de um advogado contratado que oferece uma queixa, diferente lá no artigo 20 da Lei K.O.,
né, que se procede, a ação penal, ela tem início por meio de uma ação pública, uma ação penal pública proposta pelo Ministério Público, né? E aí há realmente por vezes uma dificuldade, né, em saber se estava diante de um preconceito, e por isso juntar as provas é muito importante. Se está diante de um preconceito, né, de uma discriminação, né, ou seja, a exteriorização, a discriminação é a exteriorização de um preconceito, ou se está com a intenção de atingir a honra da pessoa. Pessoal. Né? Aí é pessoal. Que há quem distinga um e outro tipo penal em razão do alcance individual ou coletivo. Ou coletivo, exatamente. Eu acho que nós temos aqui qual era a intenção, e vai descobrir a intenção que está dentro da cabeça dos outros, né? Qual é a intenção daquele que promoveu, né, a injúria, que promoveu o crime, né, que se conduziu, né, contrário às regras éticas e às regras de civilidade e das regras legais. Se era a intenção de injuriar aquela pessoa, de atingir a honra daquela pessoa em razão da sua religião, ou se estava exteriorizando um preconceito em relação à religião alheia. A interpretação que eu sempre dou nesses casos é que a injúria religiosa, ela expressa, né, a exteriorização de um preconceito. Né? Não é possível formular, ter a intenção de ofender a honra, né, de outra pessoa, né, de ofender a outra pessoa, sem que isso corresponda à exteriorização, né, de uma ideia canhesta, de uma ideia pré-concebida, né, que, portanto, se traduz em discriminação religiosa e, portanto, tipificável no artigo 20 da Lei CAO. Né? Mas eu acho que não só a questão penal há de ser a nossa preocupação. Eu acho que se nós começarmos a resvalar essas questões para a esfera civil, né, para a esfera pública, né, para a solidariedade, né, e aí essa solidariedade não precisa ser só entre aqueles que professam a mesma fé, né, que sejam do mesmo ramo religioso, né, mas igualmente com pessoas que professem outras crenças, né, que têm outras matrizes de fé, e pessoas que não professem fé alguma, né, mas que pugnam, né, pela liberdade, pela convivência, pela sociabilidade. Né. Eu acho que essa ampliação, né, desses laços sociais e a busca desse apoio mútuo e recíproco pode ser muito importante numa hora dessa e possibilitar até mesmo um melhor enquadramento legal dessas questões. Doutor Marciano, já estamos aqui num estado bem adiantado do nosso tempo. Enfim, um grupo de estudo Baruch Goffman, a comunidade religiosa, eu pessoalmente me senti contemplado com a sua fala, as suas observações foram muito importantes para ajudar a comunidade, e qualquer comunidade religiosa, porque não é apenas uma coisa que afeta a região de matriz africana. Outros segmentos religiosos sofrem muita discriminação, os próprios judeus, os ciganos, enfim, os muçulmanos. Então, as suas observações foram importantes para ajudar uma compreensão e aplicação melhor do direito. E já caminhando aqui para as conclusões, depois então de nós agradecermos a sua palestra, nós queremos então lhe franquear um momento para você colocar suas considerações finais a respeito do tema, enfim, quais as expectativas que o senhor tem para que esse quadro de intolerância religiosa no Brasil tome um outro rumo, enfim, que haja realmente aquela convivência harmônica que a gente idealiza. O momento, né, no qual estamos vivendo não é um momento muito promissor, né? Ao contrário, o que nós temos visto é o avanço das piores forças, né, que atuam no seio da sociedade, né, e isso em todas as instituições, né, no Executivo, no Legislativo e no Judiciário. Né? Nós temos um Legislativo Federal hoje com uma bancada muito pesada, uma bancada evangélica, né, que assim se autodenomina,
né, e diz respeito até a outros evangélicos que não se incluem nas suas concepções estreitas, né, uma bancada bem restritiva, bem fundamentalista, né, que não tem buscado legislar para a convivência, ao contrário, tem buscado legislar para a supressão das liberdades, né. Temos um executivo que, de uma forma ou de outra, tem violado escancaradamente a Constituição, né, e aí isso acaba resvalando, né. Não é possível falar de tolerância religiosa sem tangenciar na questão do racismo, né. A Lei K.O. também criminaliza o impedimento de acesso a transporte público, seja ônibus, metrô ou qualquer outro meio de transporte concedido, né? E isso que a política oficial do Estado do Rio de Janeiro faz quando obriga meninos pobres, negros, a descerem do ônibus e voltar para suas casas, não é outra coisa que está no artigo 12, e quem faz isso com o menino, né, à luz do dia, né, perfeitamente destrói, né, um culto, né, um templo de culto religioso à noite. Né? Então, o que nós vamos encontrar aqui, né, é a mesma prática, né, em ocasiões diferentes, em momentos diferentes. Agora, eu acho que a organização daqueles que são atingidos, com aqueles que solidarizam com os que são atingidos, pode expressar uma resistência, né, a esta turma que tem se achado muito à vontade, inclusive para se apropriar, né, de bens públicos, de órgãos públicos, de meios públicos de comunicação, como são os canais de rádio e de televisão, né, para vilipendiarem, né, os cultos, as crenças e a fé alheias. Então, eu acho que esta interrupção, né, a organização e a interrupção entre aqueles que desejam uma sociedade plural, né, pode ser um primeiro caminho, né, de resistência e para estancar essa sanha, né, punitiva, né, e fundamentalista que nós estamos vendo começar a brotar no Brasil. Doutor Damasceno, mais uma vez, então, muito obrigado pela sua presença, pelas suas palavras. Enfim, caminhamos juntos para que consigamos